reunidos para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, eu gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para nós buscarmos a Deus em oração. E neste momento eu gostaria de lembrar da irmã Ruth. A irmã Ruth, ela tem congregado conosco, ela vai fazer uma cirurgia. Ela vem com a sua tia, a irmã Irene, ela sempre vem lá no cantinho, e ela vai fazer uma cirurgia, ela está internada, aguardando. Nós vamos orar por ela, irmã Ruth, para que Deus possa estar com as suas mãos poderosas sobre a vida dela. Nós vamos também orar, irmãos, para a nossa assembleia, né? Para que a nossa assembleia no próximo sábado seja uma bênção, tudo ocorra para o bem, que seja tudo tranquilo na presença do Senhor. E vai ser, os irmãos estão convocados, né? Não é convidados, é convocados para estarem na nossa assembleia anual no próximo sábado. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus por um instante. Vamos adentrar a presença do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus santo, Deus de amor e bondade. Senhor, somos gratos por esta noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo dia que está diante de nós, se findando, Pai. Nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo próximo mês que está entrando, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre nós. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a irmã Ruth, que está, Senhor, ali hospitalizada na Santa Casa. Que o Senhor possa pôr as tuas mãos sobre ela. Pai, a cirurgia que ela vai fazer, que o Senhor possa guiar as mãos dos médicos, que o Senhor possa ajudá-los, que eles possam, Senhor, ser instrumento do Senhor, para que a tua serva fique bem, ó Pai, e o teu nome sendo glorificado. Pai, abençoa cada irmão que adentrou a este lugar, cada alma, Senhor, que se dispõe a estar aqui nesta noite para glorificar o teu santo nome. Que o Senhor possa nos agraciar com a tua presença, que o Senhor possa receber o louvor que entoaremos aos céus para a glória do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos receber na tua presença, pois nós fazemos este culto, Senhor, para a glória do Senhor. Nós realizamos este culto, Senhor, em honra ao Senhor, que é o nosso Deus, e não há outro senão o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome precioso de Jesus, do teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. A leitura de hoje, a mensagem de hoje vai estar baseada nesta leitura. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler sobre Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. A leitura da qual fará parte da ministração de hoje, do culto de hoje. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Graças a Deus por essa leitura. Neste momento nós vamos entrar na presença do Senhor em adoração, para que nós possamos abrir os nossos corações e adorar a Deus, com a alma derramada diante do Senhor, com o coração aberto diante do Senhor, para que Ele possa receber o nosso louvor a Ele. Louvado seja o nome, louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor
escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
O sol
eternamente. Glórias ao nome dele. Irmãos, os irmãos podem se assentar. Nós vamos, neste momento, as crianças vão ficar hoje com a mamãe e com o papai. Glória, que bênção, né? Nesse momento, então, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Os irmãos sabem, o pastor Eduardo é ruim para falar de dinheiro, né? Que bom, pastor. Mas os irmãos têm correspondido. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Louvado seja Deus para que as coisas continuem avançando e nós possamos estar cada vez melhor, né? Financeiramente, a nossa igreja e também os irmãos. O reflexo da igreja é o nosso reflexo. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Nós sabemos que todo recurso desta casa vem de nós mesmos. Que o Senhor possa continuar abençoando os irmãos, não falte nunca na casa dos irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Neste momento, se você lembrar de alguém que esteja porventura desempregado, necessitado, coloque em oração, mas não deixa de falar também com o pastor. Se você está em dificuldade, procure-nos para que seja suprida a vossa necessidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, neste momento nós traremos, Senhor, as nossas primícias, daquilo que o Senhor deu para nós, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Ó Pai, neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha prosperar a vida dos meus irmãos, que não haja falta, Senhor, mas que haja prosperidade, que haja recursos na vida dos irmãos. Que o Senhor abençoe os negócios, que o Senhor dê saúde, sabedoria, inteligência, para que nós possamos fazer, Senhor, tudo que vier às nossas mãos, para que façamos. Que o Senhor possa prosperar a casa dos meus irmãos, que não falte o alimento, que não falte, Senhor, aquilo que eles precisam para a sobrevivência, Pai. Abençoa, Senhor, e derrama bênção sobre eles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Neste momento nós podemos servir ao Senhor de forma física ou de forma digital, como os irmãos desejarem. Enquanto isso, nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer grande,
Amados, iremos agora a palavra do Senhor, neste momento todo especial, na qual o Senhor irá falar aos nossos corações. O Senhor irá derramar sobre nós a tua palavra poderosa. Pela bondade do Senhor, nós seremos alimentados pelo Senhor, pelo seu alimento espiritual poderoso. Você, se possível, abrir a sua Bíblia, irmãos, lá em Lucas 19, na nossa leitura oficial, nós vamos ler apenas um versículo. Lucas capítulo 19, nós vamos ler o versículo 10. Um versículo para a nossa meditação nesta noite, para que o Senhor irá falar comigo e com você nesta noite. Lucas capítulo 19, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Jesus dizendo a Zaqueu que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, que esta noite seja uma noite de bênção, que esta noite, Senhor, não seja diferente do que o Senhor tem feito aqui, mas que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, que nós possamos nos alegrar, Senhor, nosso coração possa se encher de alegria nesta noite, que o Senhor possa nos transbordar na tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, por este momento. Nós fizemos aí uma leitura de um personagem chamado Zaqueu, um homem que era chefe dos publicanos. Nós sabemos que os publicanos eram uma classe de pessoas em Israel que eram aqueles encarregados de cobrar imposto dos seus próprios irmãos e levar para os romanos. Eram tidos como traidores da pátria, eram tidos como as pessoas mais desprezíveis de Israel. E nós vemos que este homem, Zaqueu, era chefe deles. E nós sabemos também pela história secular e também pelo que a palavra diz, como nós lemos, que eles desviavam algumas partes. Além do imposto alto, mais ou menos o que acontece no Brasil, né? Nós pagamos altíssimos impostos e ainda é desviado. Acontecia em Israel, isso não é nada novo. E os publicanos tiravam uma parte para eles, defraudavam, roubavam, chegavam nas fazendas e pegava lá a parte que era para ser destinada a Roma e desviava também uma parte para eles. Já era pesado, já era sofrido, e ainda eles faziam isso. E aquilo gerava um sentimento de muita tristeza em todo judeu. Então eles eram extremamente desprezados, eles eram extremamente excluídos. Aonde tinha alguma coisa, uma festa, aonde tinha algum evento, eles não eram convidados. Eles se relacionavam entre eles mesmos, eles se casavam entre eles mesmos. Ninguém queria se misturar com os publicanos. Só que a salvação, irmãos, ela é para todos. O Senhor chamou a todos, e até mesmo os publicanos. Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, Zaqueu, sabendo que Jesus estava chegando perto de Jerusalém, eu vou ver Jesus. Eu não mereço, eu vou ficar escondido, mas eu vou encontrar esse Jesus hoje. Eu vou ver esse Jesus hoje. Mas a palavra de Deus diz que ele não tinha uma altura muito privilegiada. Então ele deu um jeito de ver Jesus. O que ele faz? Ele sobe uma árvore, tem uma figueira, tem um sicômoro, para ver Jesus. O que nós aprendemos com isso, irmãos, até aqui? Que quem quer, dá um jeito. De quem quer se encontrar com Jesus, dá um jeito. E o jeito que ele tinha para ver Jesus era subir numa árvore.
situações em que você tenta às vezes oferecer a palavra, o evangelho para alguém, as pessoas dizem: a igreja é muito longe, é domingo, domingo eu não posso, é terça, terça eu não posso, quarta também não. Cria um monte de barreiras. Eu tenho um vício que me apreende, que não me permite servir ao Senhor. Cria situações e mais situações. Só que esse homem extremamente desprezível, esse homem que não era bem visto, e a Bíblia diz que ele era rico. Nos dias de hoje, não tinha problema nenhum, você é rico, é meu amigo, não é? Mas lá não, lá ele não era amigo de ninguém, mesmo sendo rico, porque a origem dos seus recursos não eram boas, o seu coração não estava inclinado para o bem, mas para aquilo que defraudava as pessoas. Mas ele sobe nesta árvore para encontrar o Salvador. Nós vemos que parece não ter nenhuma pretensão da parte dele. Ele só queria ver. Ele não se achava digno de sentar com Jesus, de encontrar com Jesus, de pegar na mão de Jesus. Ele só queria ver. Ele se contentava só em ver Jesus. Mas nós vemos que Jesus tem sempre algo mais para nós. Ele tem sempre algo a mais para nós. Ele só queria ver, mas Jesus queria algo mais para ele. Jesus queria dar mais para ele, não só vê-lo. A hora que Jesus está passando embaixo dessa figueira, nós vemos que Jesus diz algo para ele. Jesus chama ele pelo nome no versículo 5, no capítulo 19 que nós lemos. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Dormir na sua casa. Você não vai só me ver, não. Eu vou dormir na sua casa. Eu vou sentar na mesa com você. Eu vou me alimentar com você. Nós sabemos, irmãos, que Jesus não desiste de ninguém. E Ele sabe até o nosso nome, mesmo quando nós estávamos lá fora, longe do Senhor. Jesus chama ele pelo nome. Jesus sabe todas as coisas. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. O título da mensagem que eu dei nesta noite é: Ele nos conhece. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele conhece o teu nome. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe onde você mora. Ele conhece as suas frustrações. Ele conhece as suas dificuldades para caminhar na fé. Ele sabe tudo que se passa com você. Quando você está lá fazendo aquelas coisas que não agradam o Senhor, Ele está vendo também. E Ele quer nos fortalecer para que nós não façamos nada que nos impeça de servir ao bom e poderoso Deus. Ele conhecia Zaqueu e sabia quem Zaqueu era. Sabia que ele era um cobrador de impostos, sabia que ele era o chefe dos cobradores de impostos, mas ele queria resgatá-lo. Ele queria trazê-lo das trevas para a luz. Ele queria dar a ele um novo sentido na vida dele. Ele queria que algo mudasse na vida deste homem, ainda que ninguém o queria, que ninguém o queria por perto. O Senhor queria. O Senhor queria salvá-lo e destiná-lo ao céu. Só Jesus poderia, só Jesus pode fazer isso com Zaqueu e conosco também. Quando nós olhamos para essa situação, nós podemos imaginar, e muitas das vezes nós nos encaixamos como Zaqueu também. Às vezes, talvez você até passou por isso essa semana, e você em algum momento falou: será que Deus sabe mesmo quem eu sou? Será que Deus sabe mesmo o meu nome? Será que Deus realmente está me vendo? E hoje o Senhor fala para nós: eu te vejo, eu sei quem você é. Não pensa que você está andando sozinho, porque você não está. Não adianta esconder em cima da árvore, que eu te vejo. E o Senhor viu Zaqueu, ainda que ele estava escondido, querendo só ver Jesus passar. Ele não vai nem me ver, eu só vou ver a sua cabeça por cima. Jesus fala: não, eu tenho muito mais para você. Hoje eu vou dormir na sua casa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa.
E a palavra de Deus diz que, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Saberá quando este homem recebeu alguém na casa dele. Saberá quando alguém se dispôs a estar com ele, a se alimentar com ele. Talvez nunca. Talvez até os seus parentes o havia desprezado. Talvez até mesmo os da sua casa não queria mais estar com eles. Mas Jesus quis. Quantos nos desprezaram, mas Jesus não nos desprezou. Quantos te desprezaram, quantas pessoas talvez não quiseram o seu bem, mas Jesus quis. Ele jamais desiste dos seus. Jamais Jesus vai se esquecer de nós. Jamais o Senhor vai se afastar de nós. Pelo contrário, às vezes nós nos afastamos de Jesus. Zaqueu estava totalmente disposto a caminhar com Cristo. Zaqueu estava com o coração inclinado para servir ao Senhor. Só que nós vemos algo extraordinário acontecer com Zaqueu, irmãos. Algo que aconteceu comigo e com você, e se não aconteceu, tem que acontecer. Quando Zaqueu se encontra com Jesus, nós vimos que algumas pessoas, aqueles que sempre estão prontos, para atrapalhar, sempre tem aqueles para atrapalhar, irmão. Na nossa vida não é só gente para dar a mão, para estender um tapete, ou para te ajudar a subir uma montanha, mas para te jogar uma pedra de cima da montanha, aparece alguns. E apareceram alguns ali, apareceu alguns infelizes ali, e eles vendo, no versículo 7 diz assim, e vendo isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os exclusivistas. Conhece os exclusivistas? O céu é só para mim. Deus me destinou ao céu e os outros para o inferno. Existem sempre esses, Alguns que vão lá e colocam no nome da igreja deles algo que a igreja, essa daqui é só essa que vai salvar. Coloca nomes, por exemplo, católico. Católico significa universal, a tradução do nome é universal. O outro vai lá e fala assim, não, a nossa é universal, literalmente. O outro fala, não, a nossa é mundial. Aí o outro fala assim, a minha é tal, a outra é tal. E isso não vai nos levar a lugar nenhum, é só Jesus que vai nos levar para o céu. É Ele que é a porta. Então as pessoas, irmãos, elas tentam de alguma forma se tornar exclusivas. Para ser salvo, você tem que cortar o cabelo assim. Se cortar assado, não pode. Se você fizer isso diferente, você não vai para o céu. E o Senhor Jesus, Ele pediu para que nós crêssemos que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está à destra de Deus Pai. Crer em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para crer em Cristo Jesus, para abrir os nossos corações e deixar Ele entrar, habitar em nós, morar em nós, através do Espírito Santo de Deus. Zaqueu não tinha esperança nenhuma, e a hora que ele encontra a esperança, alguém fala assim, mas como você vai na casa desse pecador aí? Os santos que não tinham, que achavam ser santos, que não tinham pecado. Hoje nós aprendemos na escola dominical que santo não tem nada a ver com não pecar. Santo é separado. Todos nós somos santos. Quem é santo aqui, irmãos? Deixa eu ver umas mãozinhas levantadas. Glória a Deus. Você é separado. Você está no mundo, mas não é do mundo. Mas isso não te impede de algumas vezes você errar o alvo. Mas errou, volta logo, se arrepende. Errou, o pecado é um erro de alvo, erro de propósito. E já volta correndo. Então nós somos santos em Cristo Jesus. Mas esses aqui, eles se achavam no direito de apontar o dedo para as pessoas. Eles apontam o dedo para Zaqueu e falam assim, Jesus, você não pode entrar na casa desse homem pecador. Onde já se viu? Mas Zaqueu deve ter escutado. E ele olha para Jesus e diz assim, e levantando-se Zaqueu disse, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém,
o restituo quatro vezes mais. Não era isso que salvaria Zaqueu. O que salvou ele foi o encontro poderoso que ele teve com Jesus. Mas ele sabia que ele tinha um monte de coisa que não era dele e que ele precisava devolver. E ele fala: eu vou devolver. Metade eu vou dar aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus, olhando para ele, disse assim: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Nós não podemos confundir aqui obras com salvação. Ele fez isso porque ele havia cometido infrações. Ele sabia que agora ele servia a Cristo, agora ele havia encontrado o Salvador, e esse dinheiro não seria bom para ele. Ele simplesmente vai e diz: Senhor, eu se defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e a metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres. Então quando nós nos convertemos, nós temos que dar o nosso dinheiro aos pobres, aos extremos. Não é isso que a palavra está dizendo. Ele só está ensinando que naquele momento ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, e ele reconhece as suas falhas, os seus erros. Ele diz assim: como que eu vou ficar com esse recurso que não me pertence? Como que eu ficarei agora? Eu sou um homem nascido de novo, eu encontrei o Salvador. Ele salvou a minha alma, transformou o meu coração instantaneamente. Que maravilha! Nós sabemos que Zaqueu foi se santificando. Santificação é um processo, mas a salvação aconteceu ali. Naquele momento o coração dele se inclinou para o Senhor, e ele viu o seu erro, ele viu a sua dificuldade, ele viu que aquilo não era bom, e ele diz: a minha vida vai mudar, a minha vida já não será mais a mesma, não andarei mais naqueles caminhos tortuosos, agora eu viverei uma vida melhor. E Jesus diz no versículo 10 que nós lemos: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeira coisa, consciência de que nós precisamos dele. Esses que estavam acusando aqui não precisavam de Jesus, certamente sim, mas não acreditavam que eles precisavam de um Salvador. Não acreditavam que eles precisavam, porque eles se achavam santificados por eles mesmos. Quando eles veem este homem que era totalmente dependente de Deus, Zaqueu, eles ficaram: pai, mas como que Jesus vai entrar na casa de um homem pecador? Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele vem para fazer aquilo que ninguém poderia fazer por mim e por você. Ele simplesmente entra na casa desse homem e transforma a vida dele num instante, num abrir e fechar de olhos. O coração dele, inclinado para o dinheiro, inclinado para o tributo, inclinado para a contravenção, simplesmente ele se inclina agora para Jesus, o Salvador. Simplesmente nesse momento ele deixa de desejar fazer aquilo que não agradava ao Senhor e vai fazer aquilo que agora agrada ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor não deseja que ninguém se perca. Nós sabemos que o Senhor, ele veio buscar e salvar tudo aquilo, todo aquele que se havia perdido. Nós lemos lá, nós vamos ler lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, nós vamos ver uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro diz assim: o Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender-se. O Senhor não deseja que ninguém se perca. Ele deseja que o sacrifício maravilhoso dele alcance toda a humanidade. Nem todos vão desejar, mas todos que clamarem o seu nome serão salvos. Nem todos querem, nem todos desejam, nem todos os publicanos subiram na árvore para ver Jesus, mas Zaqueu subiu. Nem todos os publicanos se converteram dos seus maus caminhos,
mas Zaqueu se converteu, e tantos outros, mas não todos. Mas o Senhor veio para todos, o Senhor deseja salvar todos, que todos venham a arrepender-se. Enquanto há vida, enquanto há oportunidade, o Senhor está com os braços abertos para salvar aquele que está perdido. Ninguém se perca, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A salvação não é para um grupo de pessoas, a salvação não é só para uma nação, a salvação não era para ficar só em Israel. Por isso o Senhor levantou outros e mais outros, entre eles o apóstolo Paulo, para que o evangelho saísse das fronteiras de Israel e chegasse até mim e você, chegasse até os confins da terra. Quando você olha lá no mapa, você vê ali Israel lá em cima, e você vê o Brasil lá embaixo, lá no final de tudo, os confins da terra, eu e você sendo encontrados por Jesus. Ele veio buscar e salvar a mim e a você que estávamos perdidos. O nosso coração tem que se encher de alegria, irmãos. Nós temos que saber que Ele nos conhece, que Ele sabe quem somos nós, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. Ele sabe quando em alguns momentos, quiçá em muitos momentos, nós pensamos que estamos caminhando sozinhos, estamos pelejando sozinhos, parece que ninguém está nos vendo, parece que fomos abandonados, parece que o mundo não olha para nós. Não, pelo contrário, nós temos que saber que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus está com as suas mãos estendidas para nós, que Ele nos alcançou. Ele jamais nos abandonou, jamais nos abandonará. Nós podemos ver também, lá na carta de Paulo a Tito, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, nas cartas pastorais de Paulo, ele escreve a Tito no capítulo 2, no versículo 11, ele vai dizer a mesma coisa, ele vai repetir de novo, falando essa palavra poderosa. Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus, o qual decidiu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes nós somos um Zaqueu da vida, nos perdemos no meio das muitas coisas da vida, mas temos que lembrar que o Senhor quer que nós andemos nos seus caminhos, que nós não nos esqueçamos que Ele está com seus olhos atentos para com as nossas vidas. Você não foi esquecido, eu não fui esquecido, o Senhor jamais se esquecerá de nós, o Senhor jamais virá as suas costas para nós, ainda que todos virem, Ele jamais virará, jamais se afastará de nós. A graça salvadora se há manifestado a todos os homens, todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quererem, todos aqueles que confessarem o Senhor, todos aqueles que dizerem: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua. Essa vidinha tão passageira, nós pensamos que ela vai ser eterna e não vai ser. A eternidade está no porvir, quando esta vida se findar, ou quando o Senhor vir nos ares buscar a sua igreja, e essa vida aqui se findará. Nós temos que estar prontos para encontrar com o nosso Deus. Nós temos que estar com a nossa vida consagrada ao nosso Deus.
para que esse dia, quando chegar, nós estejamos prontos para encontrar o Senhor, nós estejamos prontos para habitar nas mansões celestiais com Ele. Os nossos pés têm que estar prontos para voar na direção do Senhor, porque Ele deseja que toda a humanidade seja salva. Ele deseja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro, pregando depois do derramamento do Espírito Santo, estava cheio de poder, cheio de graça, e ele pregando naquele dia maravilhoso, ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas eu tenho que fazer. Não, irmão, não tem que fazer nada. Você só tem que invocar o nome do Senhor, confessar o Senhor com a boca, entregar a sua vida ao nosso Salvador, e a nossa vida mudará completamente. Nós temos que falar isso para os perdidos, falar isso para os desgarrados, falar isso para aqueles que estão caminhando na escuridão sem Deus, talvez tão pertinho de nós. Imagine só alguém se lembrar: trabalhei com crente, ele nunca falou de Jesus. Trabalhei do lado da salvação que estava no meu amigo, e ele nunca falou. Tá? Imagine isso. Esse poço é tão fundo, tem tanta água, que você pode dar e não vai faltar, e ela vai jorrar ainda mais. A fonte da água da vida, Jesus, o nosso Salvador. Nós não cansemos de falar do amor de Deus, nós não cansemos de dizer que Ele veio para salvar a todos. Ah, mas eu tenho uma vida assim, assado, eu já fiz isso e aquilo outro. Não importa o seu passado, importa que você se arrependa e entregue a sua vida a Jesus, e tudo será apagado. Que coisa maravilhosa, apagado. O Senhor Jesus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que dos nossos pecados Ele não se lembraria mais, seria esquecido. Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, depois nós vamos ler agora, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, nós estudamos isso 2 sexta-feiras para trás, onde o apóstolo Paulo, em um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia, o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ensina tanta coisa nesse capítulo, irmãos. Se vocês não leram ainda, leiam. Nós estudamos ele versículo por versículo, é o que nós fazemos nas nossas sextas-feiras, no estudo bíblico. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, o apóstolo diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí nós temos que tomar cuidado com o extremo de novo. Então todo mundo está salvo. Alguns dizem isso por aí. Não, Jesus já veio, já salvou, agora está todo mundo salvo. Todo mundo vai entrar na eternidade com Cristo, está tudo certo. Posso continuar fazendo o que eu sonhar e desejar, porque Jesus já morreu. Outro extremo. Não, não é isso. Não é isso, de forma alguma. O apóstolo está dizendo que Cristo veio trazer a vida, e Adão trouxe a morte, por causa do pecado cometido no Éden. Mas Jesus diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, que o apóstolo repete no versículo 22, que nós acabamos de ler. Há os extremos, e nós temos que estar atentos com tudo isso. O nosso coração tem que estar voltado para o arrependimento, para nós desejarmos buscar o Senhor, desejarmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Isso denota uma mudança em mim, como aconteceu em Zaqueu. Ele desejou
acertado que estava desconcertado, estava errado, não estava correto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, nós vamos ver ele falando sobre isso, irmãos, para nós entendermos que o que nós acabamos de ler no 15, 22, não é dessa forma como alguns interpretam, dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, o que eu sonhar, porque Deus já me escolheu, eu sou o queridinho, o alecrim dourado, e no finalzinho lá ele dá um jeito, eu entro no céu dando glória. Não vai nessa não, que não vai dar certo. Nós temos que perseverar, nós temos que ficar firmes nos caminhos do Senhor, nós temos que desejar o céu, nós temos que desejar viver uma vida nova com Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele vai nos dizer sobre isso. Nós vamos ler até o versículo 12. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, irmãos. A Bíblia é para ler mesmo, é para folhear, é para nós entendermos que se eu ficar aqui falando de mim mesmo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que falar da palavra de Deus, é ela que nos mostra o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. E nós vemos isso em Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre grego, em judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então tem um processo, existe algo para ser feito, existe algo para ser executado. Confiar, confessar, crer e agir, viver uma vida para Ele. Nós lemos agora há pouco em Tito capítulo 2, versículo 11, ele veio para buscar-nos e nos fazer homens que obrarão coisas boas, um povo de boas obras, zeloso. Então há um processo de santificação que nós faremos no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, da nossa jornada com Cristo. Um coração aberto para a mudança, como acontece com Zaqueu. Ele tem um encontro, um impacto poderoso com Cristo. Ao me converti, eu aceitei Jesus, mas eu sou meio ruim mesmo. Não, não é não. Nosso coração tem que mudar. Zaqueu mudou. Nós temos que ser mudados, alterados, reconfigurados. Todo mundo tem computador, né? Quando ele está meio ruim, o que ele faz? Formata ele, instala tudo de novo, fica limpinho, bonitinho. Nós somos formatados por Cristo. Nós somos mortos e ressuscitamos de novo em Cristo Jesus, irmãos. Não há espaço para coisas velhas. As coisas velhas ficaram lá atrás, foram embora, se passaram, conforme Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5, 22. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. É bom, né? Comprar um carro novo, uma roupa nova, um sapato novo, né? Um óculos novo. É bom, mas é melhor ainda nascer de novo. É muito melhor nascer de novo e nos esquecer do que nós passamos. Há alguns aí que acreditam até que nós tivemos outras vidas. Uma já é um problema, né? Nós esquece até às vezes as coisas que aconteceu. Não. A palavra de Deus é clara e diz que ao homem está Hebreus 9:27, ao homem está destinado a nascer e a morrer de uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Uma só, já é muito, hein? Mas é uma só. E nós temos uma vida para se converter nos nossos maus caminhos e abrir o coração, esse jeito que ela colocou lá, ó. E aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos uma oportunidade. Uma. E graças a Deus que eu e você optamos por servir a Deus. E nós temos aí a incumbência de proclamar essa salvação aos perdidos. Nós estamos em reta final de ano. Nós sempre fazemos isso, né? Fazemos um monte de promessas. Falamos isso na quarta-feira, no nosso culto de ação de graças. Faça um plano de ganhar uma alma em 2026. Uma. A Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Você possa falar no seu coração: Senhor, me ajuda a ganhar uma alma, Senhor. Não é tirar ninguém de igreja, não. É pegar um perdido que está lá sem servir a Deus e falar assim: vou te mostrar Jesus. Deixa eu te mostrar um negócio bonito. A luz, Jesus, o nosso Salvador. Coloca isso como meta no seu coração. Ele olhou para Zaqueu quando ninguém olhava. Ele olhou para mim e para você quando ninguém olhava. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de ninguém. Quando nós estamos aqui na nossa oportunidade, na nossa única vida, que nós possamos viver para Ele, viver uma vida dedicada ao Senhor, de serviço, de santificação, de vida com Deus, de oração, de leitura da palavra do Senhor. Nós vivemos um tempo tão diferente, irmãos. Eu estava essa semana falando com um irmão, e ele estava falando que andava meio cansado. Eu falei: se fosse só você. Todo mundo está sentindo esse peso, esse cansaço. Às vezes você quer fazer uma coisa e não consegue. Às vezes você fala: eu vou fazer uma caminhada, não consigo. Está ali a minha esposa: você comprou um tênis tão caro, tá querendo telha de aranha. Brigou comigo essa semana. Parece que a gente está cansado, está difícil, mas Deus está nos ajudando. Nós sabemos que há uma opressão muito grande nesses últimos dias, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é o nosso sustentáculo. Ele nos fortalecerá e nós estaremos prontos para encontrar com Ele no momento oportuno. Nada tirará o nosso foco, nada tirará o nosso objetivo, que é servir a Ele com inteireza de coração. Ainda que nós estamos caminhando assim, mas nós não estamos parados, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Nós sabemos que o tempo está difícil, nós sabemos que o tempo está pesado, nós sabemos que as coisas para fazer está cada vez mais difícil, mas o Senhor está com a sua mão estendida sobre nós. Nós sabemos que aquele que está do outro lado sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que ele tem que lutar para ele levar o máximo de gente que ele puder. E nós, igreja, estamos lutando para saquear o inferno e para tirar as almas que estão indo para lá, para que elas irem conosco para o céu. Vamos ganhar almas para o Senhor. Há muitos Zaqueus por aí, esforçados, mas que precisa ser visto, alcançados pela palavra do Senhor. Não desista de ninguém. O Senhor veio para todos. A salvação é para todos. Que nós não desprezemos ninguém. Que todos possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Eu desejo que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Eu desejo que o Senhor possa ter falado com você nesta noite
que você possa ter entendido que o Senhor sabe quem é você. Ele jamais te abandonou, Ele jamais te abandonará. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus por um instante. Eu não sei como está a sua vida com Deus, ninguém conhece a vida de ninguém, nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe de tudo. Se você nessa noite quer se aproximar mais de Deus, que você possa orar neste momento, que você possa entregar o seu coração para o Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar um pouquinho, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer a Ele pela palavra que Ele falou aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, neste momento nós somos gratos ao Senhor pela obra maravilhosa do falar do Senhor aos nossos corações. Como somos gratos, Senhor, por ouvir a Tua voz tão nítida nos nossos ouvidos. Saber que o Senhor está com as Suas mãos estendidas, saber que o Senhor está com os Seus olhos para nós, que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor jamais se esquecerá de nós, que o Senhor jamais virará as suas costas para nós. Ó Pai, neste momento, se alguém está orando, pedindo mais força, mais poder, mais ânimo para andar na Tua presença, mais força, Senhor, para estar mais disposto para fazer as coisas do Senhor, fortalece, Senhor, os corações. Se alguém neste momento estava um pouco afastado do Senhor, está querendo se achegar, Senhor, recebe neste momento, fortalece, Senhor, neste momento. Senhor, assim como o Senhor fez com Zaqueu, o Senhor possa encher esses corações de esperança e conceder a paz. Ah, meu Deus, como é bom te servir. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Senhor, como é bom, ó Deus, nós podemos sentir o Teu toque em nós nesta noite, através do louvor, através da palavra, através dos momentos de oração. Nós vimos o tocar do Senhor em nós. Abençoa, Senhor, cada alma que está aqui nesse lugar. Derrama bênçãos do Senhor sobre cada alma que está aqui nesta noite, ó Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos, por este momento de oração, por esse momento de palavra, que o Senhor possa encher o coração dos irmãos, que o Senhor possa encher a alma dos irmãos de alegria, de paz, de renovo, de regozijo, de alegria, irmãos. E nós possamos ter uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de muitas vitórias espirituais e materiais também. Amém? Nós já vamos para os nossos avisos. Os irmãos sabem, sexta-feira, dar uma ênfase especial para a nossa assembleia, irmãos. Nossa assembleia que ocorrerá agora no próximo sábado. A primeira chamada é às 19 horas, depois a segunda chamada às 19h30, e nós iniciaremos a nossa assembleia. Os irmãos que pegaram a ficha, quem já entregou, a irmã Thalita vai passar para mim, tá? Talvez eu ligue para alguns, para nós conversarmos, para nós estarmos um pouquinho aqui na igreja, conversarmos. Nós vamos ter que arrumar tempo essa semana para estarmos conversando com alguns irmãos. Então, se você tem desejo, se você ainda não se tornou membro da igreja, essa é a oportunidade. No próximo sábado nós temos uma assembleia anual, talvez em ocasiões especiais, talvez uma extraordinária, né? Mas normalmente uma assembleia por ano. Então você tem aí, se você já pegou a ficha, já preencheu o catalito, talvez se você deseja servir ao Senhor, irmão, em alguma área da igreja, se você já é membro, você deseja servir ao Senhor, fale comigo, pastor, eu quero ajudar na porta, eu quero ajudar as crianças. Nós precisamos trabalhar,
na obra do Senhor, né? No sábado nós estaremos na Assembleia apresentando, né, a diretoria para os irmãos. Nós sabemos que a nossa igreja ela é o sistema congregacional. O sistema congregacional é a congregação que manda. Então nós vamos apresentar os irmãos vão falar, o irmão vai ser tesoureiro, não quero não, esse irmão não quer. Os irmãos podem falar, nós somos congregacionais, né? A nossa igreja é o sistema congregacional. Nós vamos estar colocando outras pautas, né? E os irmãos podem se manifestar, né? Vamos estar fazendo a apresentação financeira, né? De tudo que aconteceu no ano na nossa igreja, como foi, o que pagou, o que não pagou, né? Os irmãos saberem como nós temos andado, né? O que tem feito, quais são os recursos que nós temos lá no banco, se temos, se não temos, né? Então tudo isso é apresentado à igreja, os irmãos saberão disso e opinarão sobre isso, né? Então, no sábado, às 19 horas, eu conto com os irmãos estarem aqui na nossa Assembleia Anual. Voltando um pouquinho, na quarta-feira, o nosso culto de oração, estaremos aqui a partir das 20 horas, buscando ao Senhor em oração. Mas antes eu queria só voltar mais um pouquinho. Nós teremos o batismo e nós estamos fazendo discipulado. Nós já fizemos a primeira aula na sexta-feira, né? E nessa terça-feira tem um ensaio. Um ensaio aqui, os irmãos vão apresentar um trabalho de uma cantata de Natal. Então eu estarei aqui. Então nós vamos ter também uma parte, um discipulado na terça-feira. Então se você deseja se batizar, fale comigo. Está tendo um discipulado sexta e terça, tá? Para nós fazermos pelo menos aí umas 5 aulas e depois disso nós seguimos com o batismo. Eu acho difícil nós fazermos o batismo em dezembro, possivelmente será em janeiro, tá? Que é mais tranquilo, já passou as festas, todo mundo viajou, já voltou, né? Então possivelmente nós faremos o nosso batismo em janeiro, tá? Ainda não marcamos a data, mas será em janeiro, mas nós vamos fazer um discipulado para que os irmãos estejam bem atentos, sabendo o que é o batismo. Amém, irmãos? Então, terça-feira. Quarta-feira, nosso culto de oração. Quinta-feira, o trabalho com as nossas irmãs, né? As porcas, as irmãs que fazem os trabalhos manuais. As irmãs venham, privilegiem o trabalho da nossa igreja, das nossas irmãs. Na sexta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Os irmãos estão convidados. Nós terminamos de estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós estaremos iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Na próxima sexta-feira. Escola dominical, no domingo de manhã, aula de violão no sábado, obrigado, Diego. Aula de violão, né? Já estamos com quantos alunos, Marconi? Perdeu a conta, está com mais de 20 já, né? Estava com 21, se eu não me engano, você me falou do dia. Vai vir mais. Então nós estamos com esse trabalho legal com as crianças, né? Tem alguns adultos já. Então tudo isso é para promover, né, uma ação no bairro para as pessoas conhecerem que tem um trabalho aqui. Nós estamos trabalhando, com isso nós conseguimos trazer também mais crianças para a igreja. Amém, irmãos? Então escola dominical, segunda a domingo, às 9h30, tá? Nós iniciaremos um outro assunto, terminamos o assunto que estávamos estudando, iniciaremos um novo tempo, uma nova etapa de conhecimento. Então os irmãos não deixem de vir, será uma bênção. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos agradecer ao Senhor. A Maiara estava nos visitou juntamente com seu esposo querido, seu genro. Eduardo, meu xará. Olha aí, pensou demais. O gelo dele me botar de mal. Eduardo, foi um prazer receber você, tá? Deus abençoe. Vocês são sempre muito bem-vindos na casa do Senhor. Isso é muito bom. Irmãos, vamos orar. Depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor e nós estaremos aqui despedindo os irmãos, estarei indo à porta para cumprimentá-los. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo derramar do Senhor sobre os nossos corações, Pai. Ó Deus, dá-nos, Senhor, uma semana próspera, produtiva, abençoada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda poderosamente, Senhor, nas decisões que temos que tomar, Senhor, nos problemas profissionais que nós temos que resolver, Senhor, nas situações de saúde. Dá-nos sabedoria, Senhor, em cada momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Eu estarei dando a bênção apostólica. Você só confirma no final com amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Cumprimentem-se uns aos outros, não vão embora. E eu estarei indo à porta para